Olá, Mercado Ético hoje conversa com Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, vocês certamente, quem já não conhece pessoalmente, até porque ele já teve programa de televisão, no passado ele disse que está enferrujado, mas quem não conhecer ao vivo, conhece pelo trabalho magnífico que o Luiz já fez no nosso país, voltado, por exemplo, à parte de cultura e à parte de análise política econômica. Certamente você lê a revista Bravo, porque os nossos telespectadores são gente que adora viver na vanguarda do pensamento, que adora entender o que está acontecendo em termos de movimentos culturais. Então, Bravo é um produto, é um belíssimo produto que saiu das ideias do Luiz Felipe Dávila. A revista República, que marcou época no nosso país, como uma revista de grande independência e de forte espírito crítico na análise político-econômica. O Luiz Felipe, ele é formado em ciências políticas em Paris e também fez um mestrado em Harvard na área de administração pública. Pois você sabe que o Luiz Felipe hoje, e eu vou começar a chamá-lo só de Felipe, ele está trabalhando e liderando duas frentes muito importantes. Na área de bioenergia, nessa área tão importante de biomassa, ele é sócio cofundador da... Luiz Felipe, me diga. Siqué. Siqué. Siqué é um nome que você não conhece, nem eu, mas faz parte do idioma indígena, que era falado pelos indígenas nos primórdios do nosso país. É a Siqué Energia, que é bioenergia, na verdade, essa empresa voltada à produção de biomassa, biocombustível. E também hoje ele é o diretor-presidente do Centro de Liderança Brasil, algo do que nós estamos precisando, gente, muito, porque é todo um processo, é todo um instrumento, um centro para liderar o treinamento, a capacitação, o debate, esse fervilhar daqueles que têm realmente o talento público, mas precisam conhecer mais profundamente as novas missões para o século XXI. Legal, Felipe, legal que a gente possa estar juntos. E eu vou começar te perguntando o que foi movendo você, através desses anos todos, de sair, vamos dizer, do mundo editorial, onde você trouxe toda uma contribuição, seja para a política, seja para a cultura, não é? Você é escritor de livros, né? Você tem livros publicados, então você sai do mundo editorial e vem para o mundo agora mesmo de manga arregaçada, no olho com a liderança pública e com a produção de biomassa. O que te leva? Bom, Cristina, eu acho que as coisas que mais levam a gente a se mover são valores, né? Sempre busca de valores. Quando eu fiz a República e a Bravo, sempre foi uma ideia de traduzir um pouco valores de uma forma que nós pudéssemos usar valores para embasar a análise política, cultura, que a sociedade é feita desses valores que nós acreditamos. Então, nós temos que defender os valores. Então, eu fico muito chateado, às vezes, quando as pessoas tratam o valor de uma forma meio hipócrita, ou seja, pregam uma coisa e fazem outra diferente. Então, eu acho que você colocar os valores em prática, fazendo revista, publicando livros, parecem coisas muito distintas, mas tem toda uma ligação, especialmente com a área pública, né? Como você mesmo disse, a República tratava de questões públicas, a Bravo trata de questões de cultura, e agora o projeto de bioenergia foi um projeto revolucionário em dois sentidos. Primeiro, eu acho que o Brasil é um país com uma enorme capacidade empreendedora. E é uma pena quantos projetos existem, como nós encontramos esse projeto, um amigo nosso que estava estudando biotecnologia na USP, fazendo um estudo específico sobre capim e qual é a forma de usar o capim como combustível, como biomassa. E nós fomos apenas aqueles que detectamos nisso uma coisa inovadora, importante para o país no momento que nós temos uma crise energética. E agora nós estamos criando a primeira termoelétrica no Brasil, que vai gerar eletricidade utilizando biomassa, que é o capim-elefante. Ou seja, nós vamos queimar capim-elefante e gerar 30 megawatts de energia. É um projeto experimental,
Mas se der certo, Cristina, nós vamos revolucionar a produção de energia no Brasil, porque nós poderíamos pegar áreas hoje de pastagem degradada por esse Brasil afora, plantar o capim-elefante, queimar e gerar eletricidade, resolvendo um problema gravíssimo que nós temos hoje, que é o déficit energético no Brasil. Com certeza. Agora, Felipe, quando você queima o capim-elefante, você não gera uma emissão muito forte de CO2? Não, interessante. Apenas 5% da fumaça desse capim ela é expelida na atmosfera e é absorvida pela fotossíntese. A fotossíntese reabsorve essa fumaça. Então é tão interessante que o nosso projeto está recebendo a certificação da ONU do crédito de carbono, ou seja, nós por produzirmos energia limpa, somos certificados pela ONU para poder negociar o crédito de carbono nas bolsas internacionais. Então, é uma coisa de grande satisfação que nos dá. Nossa, é maravilhoso isso. Você sabe, Felipe, eu estou chegando aí a um tempo recente de uma visita que eu fiz à minha sócia, que também é minha irmã espiritual, que é a fundadora do Mercado Ético, a criadora da plataforma, que é a Hazel Henderson. Esse gênio da humanidade, que bom, né? Um gênio voltado para o bem, né? Ainda bem. E a Hazel estava me contando que foi descoberto um tipo de alga que você pode plantar em qualquer, quer dizer, plantar é forma de expressão. Cultivá-la, né? Cultivar em qualquer ambiente aquático, inclusive de áreas aquáticas muito poluídas, e que essa alga, você cria verdadeiros fios, mesmo paredes verticais dessa alga, e num espaço pequeno até, não precisa ser tão grande, você consegue produzir 200% mais energia para biocombustível do que, por exemplo, a cana-de-açúcar. Então, eu estou te contando isso porque você é um tremendo empreendedor, você já está dentro desse negócio e, de repente, o nosso querido telespectador também fica de anteninhas ligadas. Então, procurem conhecer sobre isso. Quer dizer, de repente, para empreendedorismo e dada a costa brasileira que nós temos, quer dizer, você imagina, você não vai ter processo de monocultura, que é o problema da cana-de-açúcar, você não vai ter a dificuldade que você tem hoje de buscar territórios que poderiam e deveriam muitas vezes estar sendo utilizados para multiculturas, né? Não que não se possa plantar a cana em multicultura, mas você sabe que muitas vezes o latifundiário não está pensando na sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo você faz paredes dentro do oceano. E multiplica por 200 a produtividade. É interessante, esse mundo da bioenergia, da vida, né? É uma coisa interessante, porque existem tantas formas, tantas pesquisas sendo feitas nessa área. Por exemplo, no nosso caso, eu queimo não só o capim-elefante que nós estamos plantando, como agora eu vou ajudar os fazendeiros a limpar as culturas de algodão. O algodão depois ele deixa uma casca que é uma praga. Então, isso nós podemos limpar dos algodoeiros e queimar junto com o capim-elefante. Existe o cavaco de madeira, a cana queima o próprio bagaço, que é um subproduto. E isso é muito importante, porque ao queimar o bagaço, antigamente os canavieiros colocavam fogo em tudo, porque não servia nada. Hoje não. A folha é importante para a biomassa, para gerar eletricidade. Então, todo mundo passa a repensar o negócio de energia de uma outra forma, com esse total aproveitamento desses combustíveis existentes. Ninguém sabia que casca de arroz, resto de soja, o resto de algodão poderia servir como combustível para gerar eletricidade. Então, é a mudança da consciência das pessoas, né, através dessas inovações. É verdade. Olha, gente, quanta energia nova, hein, para todos nós. A gente volta já. Mercado Ético está conversando com Luiz Felipe Dávila, que acabou de nos contar sobre a sua nova empresa na área de bioenergia. E nós vamos falar de um outro assunto muito importante. É a bioenergia dos homens e mulheres que hoje
almejam a vida pública. É verdade. Felipe, por que os jovens brasileiros olham com tanto horror essa missão tão nobre da vida pública? É um pouco, né, Cristina, o jovem tem a percepção real de um certo, se você olhar superficialmente, de um ciclo vicioso, né? Ou seja, ganha eleição, uma pessoa que se envolve em escândalos de corrupção, aquilo gera um desinteresse maior e o que os jovens querem é cada vez mais se afastar da política. Então, precisa ter uma forma de quebrar esse ciclo vicioso para poder atrair as pessoas para a política. E a política é muito importante, ou seja, claro. Eu acho que um grande erro que nós fazemos, que esse desinteresse causa para mim o que eu chamo do maior mal da sociedade. As pessoas se distanciam da área pública, se enclausuram nos seus apartamentos, condomínios, mandam aumentar cada vez mais a muralha e acha que o mundo público é problema dos políticos. Ou seja, há hoje um distanciamento das pessoas das questões públicas que tem repercussões políticas terríveis para um país democrático. Claro. Onde nós vivemos cultivando e acreditando que esses valores são muito importantes para a preservação da sociedade. Ou seja, o descrédito das instituições é uma coisa que nós temos que trabalhar para resgatar. A democracia não funciona quando as instituições são dilaceradas pela falta de credibilidade, né? Agora, a gente vê também no mundo não só acadêmico, porque a gente já estaria falando da universidade, mas, por exemplo, no ensino médio, a gente vê muito quando o estudante vai ter que escolher a sua profissão, os colégios todos convidam pessoas de diferentes profissões, né? Então, vamos chamar alguém da área de comunicação, vamos chamar um advogado, vamos chamar um arquiteto, um engenheiro, vamos chamar e assim vai, né? O que acontece é que você não vê, Felipe, chamarem realmente políticos inspiradores para de fato contar o que eles fazem, quer dizer, o que é o papel, o que é o dia a dia, como é que você pode começar o seu envolvimento mais profundo, né? Porque você não precisa ser candidato para participar da vida pública. Exatamente. Mas por que não ser candidato se você, ao adquirir um conhecimento maior, mais amplo, sobre o que seja a vida pública, por que não abraçá-la? Agora, o jovem, sequer na escola, também em casa, você só escuta os pais falando, tá vendo, só tem bandido, só tem sem vergonha, o que não é verdade. É verdade. Não é verdade. É que a mídia exalta a sombra. Mas aqueles que estão fazendo bem feito, esses não são muito conhecidos. Então você tem esse problema, a mídia fazendo isso. Dentro de casa, então, papai e mamãe falando que horror, não quero nunca mais ouvir falar em ninguém. E aí não quer mesmo, tanto que na hora de votar nem sabe direito em quem está votando. Depois vai lá, quer dizer, aí vai reclamar de novo. E você vai para a escola e quando você é inspirado, vamos dizer, a conhecer novas profissões, a profissão pública não é nem mencionada. Então, a escola não tem um papel aí também? Tem. Eu acho que a gente tem dois problemas. Primeiro, na área pública, acho que tem dois problemas importantes para quebrar esse ciclo vicioso. Depois eu quero contar como que eu acho que hoje a gente começa a viver a quebra desse ciclo vicioso e começamos um ciclo virtuoso. Dois problemas que a carreira pública é muito diferente da privada. Primeiro, você não tem uma perspectiva de carreira, Cristina. Esse é um grande problema que nós temos. Por exemplo, você começa numa empresa, na sua agência de publicidade, você pode começar ali como um mero redator e um dia você pode ser presidente da agência. Então, existe um vislumbramento do jovem que existe uma perspectiva de carreira. Na área pública não tem. Então, eu acho que a história de criar carreiras na área pública é muito importante. Tanto que os centros de excelência na administração pública hoje é onde existem carreiras. Por exemplo, Ministério das Relações Exteriores, nós temos o Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas. É um excelente centro de bons funcionários públicos. Ministério da Fazenda tem. Banco Central. Então, são poucos lugares onde oferece uma oportunidade de uma carreira. Então, primeiro, precisamos criar carreira para atrair jovens, porque senão vai ficar cada vez mais difícil. As pessoas estudam administração pública e vão trabalhar em banco depois. É quase como que não entrar na administração privada, depois entra na pública e muda de carreira. Então, a outra coisa é o sistema eleitoral, né? Um pouco do que nós estávamos conversando aqui nos nossos bastidores. Você precisa ter um sistema eleitoral que reflita essa demanda dos eleitores. Hoje, a história de nós não temos o voto distrital, que é uma coisa que a gente vem lutando há tantos anos no Brasil. O voto distrital é muito importante para que você saiba quem é
o deputado que representa o seu distrito. Essa história de um deputado poder ficar caçando voto no estado inteiro, primeiro, custa extremamente caro a eleição. Então, os teus compromissos de campanha já tolhem um pouco a sua liberdade ou independência. E segundo, que o eleitor não sabe quem é responsável pelos problemas locais dele, né? Ou distritais dele. Então, essa representatividade tem que ser repensada com essa famosa reforma política do sistema eleitoral. Mas eu acho que, vamos falar das boas experiências. A gente está falando aqui que a gente está falando das coisas ruins, a gente está gastando muito tempo falando de coisa ruim. Não, mas é que... Né? Precisa contar um pouco por que, lógico. na verdade, o sistema produz... É que nem a gente está falando de energia. Você põe capinha aqui, queima e gera eletricidade do outro lado. O sistema produz esse tipo de político porque é o sistema que nós temos hoje de seleção, de falta de carreira, de estruturação no setor público que gera esse tipo de gente. Por isso, para mudar a qualidade das pessoas, nós temos que melhorar o nosso processo seletivo e melhorar de escolha, também, né? a nossa autodeterminação em relação ao nosso papel nisso tudo. Exatamente. Nosso papel enquanto sociedade, né? Articulada. Quebrar um pouco as muralhas e participar um pouco mais das questões públicas do mundo privado, né? Acho que isso é muito importante. Então, a gente tem uma responsabilidade como cidadão muito grande nisso, claro, de se afastar das questões Afinal, públicas. O que é né? democracia, Felipe? É a participação constante na sociedade, não é só no dia a dia, não é só na hora do voto, né? Mas interessante que o ciclo virtuoso começa a aflorar de uma forma muito interessante nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, e aliás a gente precisa dar mais até, o primeiro grande exemplo que nós tivemos na política foi o Mário Covas, né? O Mário Covas aqui em São Paulo, em 1995, começou a dar um choque de gestão no Estado, herdou o Estado de São Paulo de 2 administrações desastrosas, que foi a do Fleury e do Quércia, e conseguiu restabelecer a capacidade do Estado de São Paulo de voltar a investir em programas sociais, em infraestrutura. O Covas fez isso antes da aprovação de lei de responsabilidade fiscal no Estado. Mas você sabe como ele fez, entre outras coisas, é uma coisa de dar saudade mesmo. Por exemplo, grandes obras de infraestrutura do Estado de São Paulo, já em pleno andamento, etc., ele mandou parar enquanto não se fizesse uma reavaliação do contrato. Até porque sempre tem aqueles contratos que a gente... Então, ele foi pessoalmente, ele não botou o staff, não botou equipe para fazer renegociação. Ele participou pessoalmente de sessões intermináveis de renegociação contratual, querendo entender, tintim por tintim, o que é isso aqui, por que custa tanto, vamos comparar com outros, até chegar a um parâmetro com um mínimo de objetividade nesses contratos. Não, ele teve realmente uma visão nesse sentido de resgatar a credibilidade da administração pública e, portanto, do Estado, né, claro, que é muito importante. Então, o Covas fez isso num momento muito interessante que nós estávamos acabando de vencer a guerra contra a inflação, né? Que foi, nós tivemos o Plano Real, então aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal o ano seguinte. Isso começou vamos dizer assim, a criar novos parâmetros na administração pública. Você já não podia mais ser governador e prefeito e deixar uma grande dívida para o seu sucessor, que você poderia ter o seu mandato cassado, perder seus direitos de disputar a eleição. Isso começou a criar uma certa disciplina. Mas ainda tem gente fazendo isso, tem, Felipe. Mas olha que coisa interessante. Olha, aqui em São Paulo também nós temos vivido, hein? Bom. Mas é interessante como começa a ter um ciclo virtuoso. O Covas fez isso e depois começou a espalhar isso pelo Brasil. Tivemos o Aécio em Minas, que estava fazendo uma administração interessante. Aí você teve Paulo Artung do PMDB. E agora você tem 9 governadores hoje engajados em choque de gestão do seu estado, de todos os partidos. Tem o Marcelo Deda em Sergipe, do PT. Nós temos o PSB, o Eduardo, lá em Pernambuco. Tem a Ieda Cruz, que, coitada, está numa fase complicada no Sul, mas está dando um choque herdou um Estado com 2 bilhões de reais de dívida. Hoje a dívida é 0 depois de 18 meses de gestão do Estado, orçamento equilibrado. Então, alguns políticos começaram a perceber que boa gestão dá voto. Isso é uma revolução silenciosa na mentalidade política brasileira. Porque como é que o político antigo pensa? Que as 2 moedas de voto são distribuição